Eu esqueça. Trazendo à memória aquilo que a gente iniciou em Tiago, ele começou falando no capítulo 1, ele começa falando no capítulo 1 sobre provações e tentações. Os irmãos lembram disso? Provações, nós falamos de tensões do que, irmãos? Externas. E tentações, falamos de tensões internas. E falamos também ali sobre a prática da palavra de Deus. Tiago estava exortando aqueles irmãos. Quando a gente fala exortar, irmão, deixa eu trazer aqui uma expressão muito importante para a gente, que a gente não pode achar que exortar e admoestar são a mesma coisa, embora as duas sejam importantes para a vida cristã da gente. O exortar fala de apontar. Tudo bem? Então nós estamos exortando alguém, estamos apontando algo. E o admoestar, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes. Se a gente pronunciar devagar, né? Admoestar. Fala de quê, gente? De moer, de pegar o irmão e moer o irmão para desconstruir a natureza adâmica e fazer florescer por meio do Espírito a vida de Cristo. Amém? E ele estava exortando o povo a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. No capítulo 2, o Rafael Guzzi compartilhou sobre nós não agirmos com parcialidade. Os irmãos lembram dessa mensagem também, falando sobre nós também nos movermos entendendo que a fé sem obras ela é morta, que a verdadeira fé ela desdobra em obras. Semana passada compartilhamos sobre o domínio do falar, sobre a língua, né? E aí a gente aqui compartilhou sobre a importância de usarmos do nosso falar com sabedoria, com equilíbrio, com graça, sabendo que a gente com a língua podemos resgatar alguém, com a boca, com o nosso falar, nós podemos resgatar alguém, mas o mau uso da língua pode destruir alguém em suas emoções, mas também em sua reputação, em suas relações. E hoje falamos também sobre a sabedoria, a verdadeira sabedoria que vem de onde, irmãos? Que vem do alto, que vem do Senhor. Existe uma expressão, né, que quando a gente fala de sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento perpassa por informação. Conhecimento tem relação com a palavra gnosis, que está falando de alguém que está devidamente informado sobre algo. Mas a verdadeira sabedoria, a expressão do grego phronesis, ela só tem uma fonte. E qual é a fonte de sabedoria? Ela é o Senhor e ela é para um fim proveitoso. Então olha que especial isso. A verdadeira sabedoria, ela é para o quê, irmãos? Por um fim proveitoso. Ela não é para nos colocar num status de sábios, mas a verdadeira sabedoria ela é demonstrada quando alguém é beneficiado por aquilo que nós recebemos de sabedoria. Olha que especial isso, amém? E hoje, no capítulo 4, nós vamos começar a falar agora sobre 3 blocos, vamos trazer 3 porções no capítulo 4. E eu vou ler não direto o capítulo, eu vou ler cada porção para facilitar aqui a nossa exposição. A primeira porção do capítulo 4 vai ser do verso 1 ao verso 10, e a gente fala sobre lidar com tensões e conflitos, travando as guerras com graça e sabedoria. Tudo bem? Vamos ler a primeira porção então, do verso 1 ao verso 10? Elbert, eu acho que eu estou com a NAA aqui, tá bom? Se eu tiver certo. Vamos ler então? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel,
Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Irmãos, quando a gente lê um trecho desse daqui, a priori, você já faz a leitura aqui, qual o sentimento que dá aqui? O que produz aí no nosso coração, na nossa mente, de cara assim? Você leu esse texto, o que vem na mente? Tiago estava tranquilinho aqui, ou será que Tiago estava meio brabo aqui? O que a gente consegue distinguir aqui? Tiago está falando que havia o que no meio do povo, gente? Lá no primeiro versículo, está dizendo que havia guerras e brigas, desentendimentos e tal. O que eu quero começar aqui expondo para nós, irmãos? Ao que parece, os cristãos para os quais Tiago estava escrevendo, eles estavam guerreando por conta de funções na igreja. Eles estavam ali, tanto que o capítulo 3 e o capítulo 1 faz uma menção de: por que vocês querem tanto ser mestres? Lembram dessa expressão que está ali ou não? Por que vocês querem tanto ser mestres? Sabendo que os mestres serão julgados com o que, gente? Com o maior rigor. Então, quando ele está escrevendo aqui, ele traz para nós o entendimento de que havia uma espécie de tensão entre irmãos, onde muitos estavam ali buscando o seu espaço, Então cada um estava buscando encontrar um espaço para servir, para trabalhar, para crescer ministerialmente e tal. E quando nós vemos isso, essa tensão era porque aqueles homens que estavam, alguns homens, que estavam estudando a palavra de Deus, o resultado disso não era a edificação da igreja. E eu quero chamar a atenção para isso aqui, irmãos. O resultado das tensões que aqueles mestres estavam vivendo, ou que outros irmãos estavam vivendo, não estava o trabalho, o labor, o serviço deles, não estava produzindo algo. E o que se deve produzir quando a igreja se reúne, quando a igreja se ajunta? O que deve produzir é edificação. Nós precisamos mirar isso, amém, irmãos? Eu quero repetir isso com toda a calma do mundo. Quando a gente se reúne, quando a gente congrega, quando a gente se ajunta, me faz lembrar muitas vezes daquela fala de Paulo, quando ele menciona assim: gente, vocês estão se ajuntando, não é para edificação de vocês estão se ajuntando para engolirem uns aos outros. E nós entendemos então que o que Tiago está falando aqui era: gente, por favor, que não haja tensões, rixas, revanchismos entre vocês. Ele menciona também que cada um achava que somente as suas ideias e práticas estavam alinhadas com a interpretação da Escritura. E tem um comentário bíblico que eu tenho utilizado recentemente, irmãos, tenho ouvido eu mencionar sobre ele, que é o Wiersbe, e ele fez uma menção aqui interessante. Observe aqui o que ele disse: é triste ver os santos guerreando entre si, um líder contra o outro, uma denominação contra outra, uma congregação contra outra. O mundo vê essas guerras religiosas e diz: vejam como eles se odeiam. Não é de se admirar que Jesus tenha orado:
a canção que acabamos de cantar, a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, que diz o quê? Quando Jesus diz: Pai, assim como eu sou um contigo, tu estás em mim e eu estou em ti, que eles sejam um. Então o que Tiago está dizendo aqui, sabe o que é muito importante, irmãos, quando a gente pega uma exposição? É a gente ver o que estava escrito, compreender o contexto que as pessoas naquele tempo estavam vivendo, e nós darmos uma outra resposta àquilo. Então o que estava acontecendo naquele tempo é que havia tensões entre os irmãos, porque eles estavam cada um puxando para um lado, cada um querendo para uma direção. E qual a melhor resposta que nós podemos oferecer nesse momento? A melhor resposta que nós podemos oferecer nesse momento é não sermos como esses irmãos que receberam essa carta de Tiago, que viviam essas tensões. E Tiago, ele continua na exposição, a gente vai percebendo algumas coisas, que ele vai falando por que há entre vocês essas coisas. Qual foi o trecho da escritura que te chamou a atenção aí, irmão? Quando ele diz assim, por que essas tensões entre vocês? Qual é o texto da escritura que a gente nota ali? Alguém já localizou aí? Ele diz, de onde procedem essas rixas? Ainda no verso 1, senão do que, gente? Tem uma tradução que diz dos maus desejos, e os desejos vêm de onde? Os desejos vêm de onde, gente? Do coração. Então, quando a gente muitas vezes não percebe que a gente está sendo guiado por desejos, a gente pode estar sendo guiado para um lugar mais distante do meu irmão. Irmão, preste atenção nisso. Se a oração de Jesus é que nós sejamos um, se eu sou guiado pelos desejos do meu coração, eu estou me distanciando daquele lugar que o Pai criou para nos reunirmos. E todas as vezes que eu me distancio desse lugar, então eu estou indo para longe do Pai, e eu estou indo para longe do meu irmão. E o pior, irmãos, quando a gente se distancia, vamos falar a verdade aqui, quando a gente se distancia, a gente tem o hábito de achar que a gente ainda está certo. É ou não é verdade? E a gente às vezes não dá conta de ouvir algum irmão que muitas vezes nos exorta, nos admoesta, e diz assim, não cara, isso está errado, você está indo para um lugar errado. Não, porque muitas vezes somos guiados pelas próprias, tem uma tradução que diz que são guiados pelas próprias paixões. Tem alguma tradução que está dizendo isso aí ou não? Tem? E quando diz a expressão guiado pelas próprias paixões, a expressão paixão denota o que, irmãos? Intensidade. Então fala de uma inclinação. Aqui ó, a King James coloca aqui, de onde senão das paixões que guerreiam dentro de vocês. Quando fala de paixão, fala de um desejo desenfreado que cega. Eu vou repetir isso. Paixão fala de um desejo desenfreado que cega a gente. A gente não ouve mais nada e não ouve mais ninguém, porque a gente está sendo guiado pela voz do próprio coração. Diante disso, olha que interessante. Mas por que estamos em guerra uns com os outros? Pertencemos à mesma família. Irmãos, e o Rafa na oração dele aqui, quando a gente fala de pertencermos à mesma família, nós não estamos falando do CNPJ da família Betânia. Quando nós falamos de pertencermos à mesma família, nós estamos falando, temos que lembrar de Efésios 1,7, que diz que Cristo, por meio do sacrifício de seu corpo, fez cair a barreira da inimizade e fez de judeus e gentios um só povo. Então está vendo que ali naquela ruazinha, depois que a gente montou o salão aqui, preparou tudo, que a gente foi observar que tinha duas igrejas ali, né? Tem duas igrejas nessa rua aqui, irmão. Tem a Batista e tem uma Assembleia ali. Sabe o que a gente precisa dizer, irmão? Pois é, e tem a Adventista aqui do lado, né? E a gente veio para um raio aqui de 4 igrejas, a gente nem tinha se dado conta disso na época. Mas quando a gente olha aqui, irmão, nós estamos falando de gente
que se está em Cristo, também é redimida pela palavra, também é redimida pelo Evangelho. São os seus irmãos. Não é primo, irmão, é irmão. Está entendendo isso, gente? E aí, quando a gente pensa, olha só, diante disso, aí vocês ouvem algo que a gente tem ensinado aqui entre nós. Por favor, irmãos, nós não estamos para debater denominacionalismo. Nós não batemos em ninguém, irmão. Se sentar à mesa comigo e me perguntar o que eu discordo, eu vou responder, mas eu não vou bater em ninguém a céu aberto. Amém, gente? Quem bate a céu aberto tem que também aguentar o lombo para tomar o revanchismo, porque tem algum não redimido que vai aparecer e vai querer bater também. Entendeu, gente? Que não vai dar a resposta bíblica. Agora olha que especial aqui. Nós pertencemos à mesma família, cremos no mesmo Salvador, temos o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentro de nós, e no entanto a gente ainda luta às vezes uns com os outros. Aí vem uma pergunta: de onde vem essa luta? Se a gente tentasse encontrar, né, se a gente pegasse aqui para ouvir uma pessoa e falar assim, qual é o epicentro desse problema? Vamos tentar encontrar o epicentro desse problema. Irmãos, o epicentro de guerras é quando a gente pensa mais na gente, é quando a gente é egoísta. O Hernandes Dias Lopes, meu exegeta favorito, escreveu algo dizendo o seguinte, preste atenção: Eva desobedeceu a Deus. Eva desobedeceu a Deus porque quis comer o fruto da árvore e se tornar sábia como Deus. Abraão mentiu sobre a esposa por causa do seu desejo egoísta de salvar a própria vida. Eva pensando em si, Abraão pensando em si. Acã, está dando alguma? Você faz. Ih, rapaz, soltou agora tudo aqui, ó. Poder ajudar a ajustar, está bem feio, não? Ok. Eu acabei soltando aqui. Você me ajuda, filho? Então, quando nós vemos aqui, Eva desobedeceu a Deus e quis sabedoria para si. Abraão, ele mente porque quer guardar a própria vida. Acã, os irmãos lembram da história de Acã? Deus deu uma ordem clara que não era para tomar os espólios de guerra de Jericó. Ele toma os espólios de guerra para si, e de novo o povo sofre porque um homem estava arrogando para si o querer. Olha só a expressão, arrogando para si o querer, a própria vontade no centro. E essa é uma das marcas do hedonismo, o prazer no centro, o eu no centro. E aí, diante disso, o Wiersbe vem e faz uma declaração, preste atenção nisso. Várias divisões dentro da igreja foram causadas por homens que descontaram suas frustrações com Deus, porque não foram atendidos em suas vontades, em membros da congregação. E muitos problemas nas igrejas e nas famílias seriam facilmente resolvidos se as pessoas olhassem para dentro dos seus corações e vissem que as batalhas existem dentro de si mesmas. Irmãos, uma das coisas que é o grande desafio é a gente começar a tirar o eu do centro. Para ser igreja, a gente precisa fazer o que, gente? Tirar o eu do centro. A igreja, o evangelho é sobre Cristo. Lembrando da série de Colossenses que a gente estudou, Cristo é tudo, em todos, sobre todos, por meio de todos. É sobre Cristo. O evangelho, irmãos, ele nos reuniu, mas ele não pôs a gente no centro. Ouviu isso, irmãos? O evangelho nos o quê? Nos reuniu, nos ajuntou. Por que quando a gente fala sobre a família Betânia, a gente vai falar alguma coisa aqui, a gente fala assim, um povo que o Senhor fez o quê? Um povo que o Senhor ajuntou aqui, um povo que o Senhor reuniu aqui. Obrigado, filho. E por que a gente usa muito essa expressão? Porque não é para pôr a gente no centro. O evangelho não é para pôr a gente no lugar mais importante. O evangelho é sobre ter Cristo no centro de todas as coisas
e sobre nós estarmos reunidos aqui no entorno do Evangelho. Quando o Tiago fala agora sobre o mundo, né, ali no verso 4, vamos dar uma lida no verso 4, ele vem dar um cruzado de direita ali, né? Ele vai falar: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é o que, gente? É inimizade contra Deus. O que é importante a gente compreender? Que quando fala mundo, ele não está falando que a gente vai viver alienado. Muito importante a gente entender isso. Então, inclusive, deixa eu parar aqui e fazer um comentário. É importante, irmãos, sabermos o que está ocorrendo no cenário econômico do nosso país e do mundo ou não? É importante ou não? Sim. É importante entendermos o que está acontecendo no cenário social, no cenário político da nação. É importante isso. E não é sobre isso que o texto está falando. Porque muita gente pega esse texto de Tiago, que a gente tem que ter inimizade com o mundo, e vai produzindo uma geração de cristãos alienados, produzindo uma geração que não lê um jornal, não lê uma revista, não lê uma notícia, que entra num negacionismo muitas vezes incompatível com a lucidez e sobriedade que o Filho de Deus precisa ter. Irmãos, nós somos o povo que recebeu do Cristo o seu Espírito para termos os olhos abertos e uma mente iluminada. Então nós precisamos ter um entendimento de que esse texto não está falando de alienação. Esse texto está dizendo de quê? Esse texto está colocando que nós não devemos ter amizade com o padrão de vida daqueles que não conhecem o Evangelho. Consigo me expressar com clareza aqui, queridos? Amém? O Wiersbe faz um comentário aqui sobre essa amizade com o mundo. Preste atenção. Primeiramente, nível 1 aqui, uma ordem crescente aqui de alguém que está se afastando da pureza do Evangelho. Olha só. Primeiramente, a gente vai flertando. O que é flertando? A gente aprecia mais o que está lá do que a gente está vivendo aqui. Tudo bem essa informação ou não? Então, nível 1, para quem começa a cultivar a amizade com o mundo, a gente está flertando com o mundo. A gente olha lá fora e encontra lá uma maior possibilidade de deleite do que no reino de Deus, do que no Evangelho. Nível 2, a gente agora começa a ser maculado pelo mundo. A expressão maculado tem a ver com o que, queridos? A expressão maculado fala de manchado, certo? Então primeiro nós estamos buscando, e aí a palavra nos ensina que nós devemos perseguir, né? Uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de retidão, uma vida de integridade. Nós devemos perseguir isso, uma vida piedosa. Só que a gente começa a olhar. Quem começa a flertar, começa a se aproximar. Quem se aproxima muito, a gente acaba fazendo o que, gente? Encostando, né? Encostou, faz o que? Macula. E aí tem um outro nível. Depois de maculado, a gente passa a ter amizade. E a amizade com o mundo aqui, irmãos, está falando de alguém que comunga com os valores do mundo. Eu quero parar aqui, abrir um parênteses e colocar a gente para pensar. Nós não estamos dizendo que você não vai ter relacionamento com pessoas que não conhecem o Evangelho. O que nós estamos dizendo é que quando você estiver em um ambiente que as práticas destoam da pureza do Evangelho, você vai dar um sorriso amarelo, de licença e sutilmente se afastar. Você entende a distinção disso, irmãos? Amém ou não? Então nós estamos falando não de da gente ser um xiita, que pegou alguém que não professa a fé em Cristo, a gente se afasta, rompe, vai embora e tal, e larga a pessoa. Não, mas nós estamos falando que há práticas que nós não devemos estar assentados, e precisamos lembrar do Salmo 1. E o que Salmo 1 deixou para a gente? Que nós não devemos fazer o que, irmãos? Nos assentar à roda dos escarnecedores. Então o que é escarnecer? Falando devagar essa palavra aí, buscando a epistemologia. Escarnecer vem de que, gente? De carne. Então você está num lugar onde a carnalidade ali está solta. Não convém um filho da luz
estar assentado nesse lugar. Faz sentido, irmãos? Amém? Diante disso, amizade com o mundo, e olha o que o Tiago fez aqui. Tiago compara a amizade com o mundo com adultério. Ele diz assim: adúlteros. Ao falar de carne, Tiago está falando, gente, da velha natureza que a gente herdou de quem? A gente herdou de Adão. Esse velho Adão que a gente tem que matar esse cara todo dia. É como Charles Spurgeon diria, né? Matei o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabe nadar. É ou não é verdade, gente? Todo dia a gente vai ter que mortificar essa carne. Isso faz parte da nossa vida cotidiana. E aí, diante disso, quando a gente fala sobre o que Tiago estava escrevendo, ele estava dizendo: gente, pelo amor de Deus, vocês não podem viver segundo a carne. E aí, quando a gente pensa no pecado de Satanás, irmãos, o pecado de Satanás essencialmente foi qual? Qual foi o pecado de Satanás? Quando ele encheu o seu coração de si mesmo e ele quis tomar o trono do Altíssimo, né? Mas qual foi o sentimento que quis colocar ele lá? O orgulho. O orgulho. Todas as vezes que o diabo quiser produzir em nós o que ele é, começa a aparecer uma pontinha de orgulho. Quando o diabo começa a enxergar em nós uma pontinha de orgulho, ele está enxergando uma oportunidade de trabalhar. Tem alguém orgulhoso aqui, não? Tem alguém orgulhoso aqui ou não? Ué, irmãos, nós estamos todo dia nessa. Estamos ou não estamos? Recentemente eu estava trabalhando com um irmão, assim, compreensões, conceitos. Falei: irmão, toda comparação, ela é injusta. Porque quando você faz uma comparação, ou você se põe abaixo do outro, e isso revela um baita de um complexo de inferioridade. É ou não é verdade? Mas quando a gente não se coloca abaixo, inevitavelmente você se põe onde? Acima. E aí você está se tornando um soberbo, arrogante, orgulhoso. E aí é que surgem as paixões, que vão fazendo a gente ter inimizade entre a gente. Então, muitas vezes, para solucionar uma tensão, olha isso, irmãos, observe isso, para solucionar uma tensão, geralmente você tem que atacar na fortaleza de orgulho. Ouviu isso? Para a gente conseguir resolver um problema de tensão, muitas vezes você tem que ir lá na fortaleza de orgulho e quebrar esse orgulho aí. Porque se quebra o orgulho, aí a gente consegue ver o que está no finzinho do texto, naquele finalzinho ali do verso 9. O que está no verso 9? Vamos dar uma lida no verso 9? O que está dizendo ali? Reconheçam a sua o que, gente? Miséria. Irmão, o que é reconhecer a miséria? É reconhecer a nossa natureza, que a gente não tem toda a compreensão, que a gente não tem tudo. Tudo bem? Lamentem o que, gente? E chorem. O que o texto está nos ensinando aqui? Gente, vamos ter um coração quebrantado. Nós temos eu não gosto de... A gente está até conversando com os irmãos do presbitério de Curitiba na sexta-feira, tivemos uma reunião com eles e tal, e a gente falando sobre como a gente precisa ter cuidado com hiperênfase, né? E aí quando a gente fala sobre... Susto, moço. Quando a gente fala sobre hiperênfase, tem gente que fala assim: cara, agora a gente temos uma crise na igreja, né? A gente tem uma crise na igreja, temos que resolver essa crise. Irmão, a igreja sempre teve em crise. Tudo bem ou não? Tem 2000 anos que nós estamos tentando fazer a coisa certa, e estamos tentando de novo aqui hoje com a família Betânia, para ver no que a gente consegue acertar. A igreja sempre teve em crise, mas trazendo isso para a vida da gente, nós temos um desafio, gente. Nós precisamos retomar o que é ter um coração quebrantado, um coração que chora, um coração que se dispõe a resolver problemas com lágrimas nos olhos. Precisamos retomar isso, gente.
Nós precisamos parar de querer resolver conflito com argumento e precisamos passar a resolver conflito com lágrimas nos olhos, disposto a perder. Faz sentido, gente? Porque a gente vem querer resolver conflito muitas vezes com argumentos, e às vezes os argumentos são as paixões em palavras. Há argumentos que são bíblicos, piedosos, tementes, e eu creio nisso, tudo bem, irmãos? Aquilo que é a verdade da Escritura, nós vamos sustentar, mas muitas vezes os nossos argumentos, eles são muito individualistas, elas são o eu no centro, é o eu de Eva, é o eu de Abraão, é o eu de Acã, é o eu do ser beneficiado, e aí produz as paixões. E ele está dizendo: não, gente, pelo amor de Deus, reconheçam a miséria de vocês, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto. Está falando de quê, gente? Parem de achar que está tudo bem e resolvam os problemas. Esse é o grito que Tiago está dando aqui, entendeu, gente? Para de achar que está tudo bem, vai e resolve o problema. E aí quando diz: a alegria de vocês se transforma em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Gente, como esse texto aqui já foi usado de forma distorcida, aí foi ou não foi? É ou não é? A gente pega um texto desse aqui: não, humilhe-se diante do Senhor e Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Você vai receber agora dupla honra, né? Já ouviu essa ou não? Gente, o contexto desse texto aqui qual é? Gente, vocês estão em guerra. Humilhem-se diante do Senhor, que vocês estão vivendo de forma cheios de inimizade, e aí o Senhor os exaltará. A exaltação aqui, sabe o que é essa exaltação? Essa exaltação não é te dar visibilidade e notoriedade, essa exaltação é você ter plenitude de vida em paz, porque o texto de Tiago 1, 2 e 3 fala sobre a sabedoria que produz paz. Olha só, irmãos, o texto, finalzinho do capítulo 3, fala que o benefício daqueles que estão vivendo o derramar de sabedoria é viverem em paz. Então essa exaltação aqui, irmãos, e Deus vai te exaltar. Sabe o que é o exaltar aqui? Você vai receber sabedoria para viver em paz, filho. Então vai lá e acerta isso. Irmãos, está chegando para o seu coração aí, amém? Em sua bondade, aí, desculpe, pulei aqui algo, só um instante. Deus quer que sejamos dependentes de sua graça, quando ali no verso de número 5 diz: vocês pensam que em vão, que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Gente, o que é ciúme aqui? Pode falar, vamos lá, o que é ciúme aqui que nós estamos falando? Está escrito no texto, o que você enxerga aí? Deus anseia por nós com ciúme. O que é isso? Ele não te reparte com ninguém, porque o verso anterior tinha dito que se a gente viver do jeito que a gente quiser, a gente é chamado de adúltero, é ou não é? Então o texto anterior fala o quê? Adúltero, você está flertando com quem, gente? Com o mundo. Mas aí o texto seguinte diz: mas vocês não estão cientes que Deus tem ciúme de vocês? Ou seja, larga o sistema da carne, larga a vida em Adão e assuma a vida no Evangelho. É isso que o texto está dizendo. E aí está dizendo que Ele nos dá graça maior. Gente, essa graça maior é muito importante a gente entender, porque a vida inteira, aí eu vou falar do Filipe, não posso falar de ninguém, vou falar do Filipe. A vida inteira o Filipe ficou dizendo que o que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. O que é graça? Favor imerecido de Deus. Irmãos, existem inúmeras manifestações da graça na Escritura, e esse texto aqui, ele está colocando a graça como uma capacitação sobrenatural para vencer o pecado. Você está ouvindo isso ou não? Porque ele está dizendo no texto: adúlteros. Aí agora ele está dizendo: não, eu tenho ciúme de vocês. Mas como que eu vou romper com isso? A graça. E a graça é o quê? Uma capacitação sobrenatural para eu conseguir viver essa vida. Que eu sem a graça, irmãos, eu não consigo. Eu não posso dar ao Adão, em sua meritocracia, o status de o grande resolvedor de problemas.
Adão não resolve nada, irmão. Adão só causa problema. Quem resolve é o segundo Adão, a saber, o último Adão, a saber, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos dá a condição de ter uma vida em paz e em ordem. Amém, gente? Então essa graça é quando a gente olha e fala assim: eu não dou conta. Tem alguém aí que reconhece isso ou não, gente? Não dá conta, gente. A gente não dá conta. Então a gente lembra que o Senhor nos dá maior graça. E o que é essa graça? É uma capacitação sobrenatural, onde eu ia pegar a situação, ia pegar um porrete, ia dar em alguém, ou ia dar uns baculejos em alguém, e a graça vem e faz o quê? Me capacita a viver em paz. Viver em paz. Isso é graça, isso é capacitação. Amém ou não, gente? E aí o texto continua dizendo que o Senhor, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que é resistir ao soberbo aqui, gente? Os irmãos da escola de formação vão lembrar que a gente compartilhou isso na aula passada, né? Quando às vezes a gente está indo numa direção e está indo, acho que dá, começa a dar certo, daqui a pouco, pum, está dando tudo errado. Aí a gente começa a orar: não, vamos fazer campanha de oração, vamos fazer jejum, vamos ver se melhora as coisas aqui, está levantando retaliação do diabo e tal e pá, quando na verdade, gente, a gente está sendo dominado pelas nossas paixões, estamos fazendo as coisas segundo o nosso coração, e Deus está com a mão no nosso peito, porque Deus faz o quê? O que o texto ensina aí? Deus resiste aos soberbos. É Deus parando a gente, mas Ele dá graça aos humildes. Tem um texto, irmão, ele não está aqui, eu estou fazendo a exposição em Tiago, mas acho que vale a pena você anotar. É um texto que a gente não dá atenção. A gente pega Romanos 12 e a gente gosta muito dos 2 primeiros versículos. Ministro de louvor então se amarra nesses versículos, porque ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos lá, todo mundo levanta a mão, oferece seu corpo ao Senhor, tal. Aí pastores mais enérgicos gostam muito do verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja agradável, boa e perfeita a vontade de Deus. Aí quando a gente entende o mínimo que a gente precisa observar, é que você tem que ler o texto todo. Aí o verso 3 diz: cada um não tem um conceito mais elevado sobre si mesmo como convém. Está aqui o texto? Porque pela graça me foi dado, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida na fé que foi repartida a cada um. Isso põe a gente numa posição de orgulho ou fora do orgulho, irmãos? Fora do orgulho. É claro que a gente não consegue erradicar o orgulho plenamente. Erradicar o orgulho plenamente vai ser no dia de Cristo, quando a gente vai ter um corpo corruptível revestido de incorruptibilidade. Amém, irmãos? Entretanto, a gente vai esmurrando essa carne aqui, a fim de torná-la obediente a Cristo em todas as coisas. E essa é a nossa jornada, é a vida cristã. Qual o conceito equilibrado? O Filipe é o Filipe. Filipe não vai se comparar com ninguém. O Haroldo é o Haroldo, não vai se comparar com ninguém, não vai se achar nem mais nem menos. Faz sentido isso, não, irmãos? Para evitar, e aí quando a gente começa a ter uma carinha de orgulho, a gente tem que permitir alguém vir com um alfinete para estourar o balão. Sim ou não? E aí, quem pode vir com o alfinete em você aí? Que a gente tem que ter alguém que possa vir com um alfinete para baixar a bola da gente. A gente precisa ter pessoas à nossa volta que vão ser meio sem filtro, vão virar e vão falar assim: aqui, baixa a bola, tá? Você é só um homem. A gente precisa ter gente assim. Você é um verme. Tem gente que não conhece a história, até assusta, né? Deixa pra lá, outra hora eu conto. Mas é ou não é, gente? Avançando aqui no texto, vamos lá agora para o capítulo 4, versos 11 e 12. Então essa primeira porção que nós abordamos foi sobre o que, irmãos? Lidando com os
conflitos e tensões, com as guerras. Amém? No verso 11 e 12, o que está dizendo aí? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão julga o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é um observador da lei, mas o juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eita! Irmão, só a leitura aqui já dá a gente já toma um baculejo aqui, não é, gente? Só essa leitura aqui já arrebenta, gente. Eu quero ler 2 breves comentários aqui. Observe o seguinte, eu quero ter muito cuidado, sabe por quê? Senão a gente vai... Estou apanhando aqui. Muita tecnologia. Estou apanhando aqui. Senão a gente vai sucumbir a um mundanismo e uma situação que está rolando hoje, que é a história do não julgueis, né? Qualquer coisa que acontece não julguei, não sei o que. Irmão, calma, olha o que a Escritura está ensinando. Nós não devemos falar o que? Mal. Tem uma outra tradução que usa a expressão maldizer. Tem alguma tradução que está trazendo aí? A expressão maldizer? E ele está dizendo que quando a gente fala mal do irmão, a gente está falando da lei, e está saindo da posição de irmão e assumindo a posição de juiz. Tiago não proibia, preste atenção nisso, Tiago está escrevendo uma igreja, irmãos, uma igreja, e olha bem para mim aqui, eu quero reforçar uma coisa: igreja vai tratar a disciplina eclesiástica. Você está ouvindo isso ou não, irmão? Então igreja vai ter que em algum momento repreender algum irmão. Isso é parte de uma vida de igreja que está ali em pneumodinâmica, se movimentando pelo Espírito. Isso é normal. Agora, o que Tiago está apontando aqui? Olha só, Tiago não proibia o uso do discernimento, nem mesmo da avaliação das pessoas. Os cristãos precisam ter discernimento, mas não devem tomar o lugar de Deus e julgar. Primeiramente se deve examinar a própria vida para depois tentar ajudar os outros. Sabe o que Tiago está fazendo aqui? Tiago não está falando para presbíteros, presbitério, governo da igreja, que eles não vão cuidar do rebanho e muitas vezes disciplinar. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim: irmão, você é um irmão aqui, tem outro irmão ali, nenhum dos dois fazem parte daqueles que cuidam do rebanho de Cristo. Vocês estão falando um do outro e não é para crescimento do outro, é a língua pela língua. Consegui me expressar com clareza, irmãos? Um está falando do outro, é a língua pela língua. Isso daqui, vocês estão se tornando juízes uns dos outros. Parem. É isso que Tiago está falando. Porque se houver uma necessidade, olha só, ninguém conhece todos os casos envolvidos em um cenário, uma situação, um fato. Nunca saberá o motivo do coração de uma pessoa. Falar mal de um irmão e julgá-lo com base em evidências parciais, por insensibilidade, é pecar contra o irmão e contra Deus. Nós não fomos chamados para sermos juízes dos nossos irmãos. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quando há uma situação de necessidade de intervenção pastoral, você pode saber, o pastor geralmente ele não começa falando. Geralmente o pastor começa perguntando o que aconteceu. E muitas vezes a gente ouve, entre irmãos, ouve uma coisa aqui que é parte da verdade, e o outro irmão estabelece uma sentença, e aí ele está arrogando para si uma posição de juiz. E é isso que Tiago está orientando. E isso faz link com a mensagem da semana passada, do capítulo 3, de temos que ter cuidado com a língua. Amém, gente? Vamos para a próxima porção. Próxima porção, Tiago 4, 13 a 17. Essa porção fala sobre a importância
de nós mantermos a confiança e esperança no Pai, do verso 13 ao verso 17, amém? Verso 13 ao 17, o que o texto está dizendo para nós? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Só uma pausa, até aqui a fala de Tiago está combatendo quem no centro? O eu no centro, está percebendo isso? Eu vou viajar, eu vou fazer negócio, eu vou ter lucros, eu estarei ali, tudo bem? Verso 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, eu queria enfatizar aqui algumas partes aqui desse texto. Ele está dizendo, escutem e digam, vocês que estão falando que hoje vão fazer um negócio, vão para uma cidade e tal. O verso 14 diz, vocês não sabem. Gente, vocês não sabem o que acontecerá hoje ou amanhã. Por quê? Porque nós precisamos compreender, irmãos, que a brevidade da vida, e a brevidade da vida deve produzir em nós tamanho temor, que eu não deixo para fazer amanhã aquilo que eu tenho hoje para fazer. E perceba que o texto ele faz um link no início do verso 13 com o verso 16, com o verso 17, que nós, se estamos cientes de que devemos fazer o bem e não fazemos, estamos o que, irmãos? Pecando. O texto também coloca algo aqui que me impacta, que é quando diz, se Deus o que? Quiser. Se Deus quiser. Não só viveremos, como também faremos. Irmãos, só alguém que está compreendendo que não está no governo de sua vida. Irmão, sabe o que é essa porção, esse finalzinho do texto? Essa porção do texto está nos ensinando. Nós não devemos arrogar para nós mesmos, achar que estamos no governo de alguma coisa. A nossa vida ela está no Senhor. Domingo passado, a gente teve o nosso culto aqui pela manhã, e eu recebi no entardecer a minha sobrinha Caroline, e recebi o meu sobrinho neto, o Bernardo. E foi incrível ver como eles estão sendo sustentados pelo Senhor, após terem se despedido do Rodrigo, que o Senhor tomou para si aos 30 anos de idade. Um garoto que era um líder de adoração, pregador do Evangelho, amando o Senhor, servindo na casa de Deus, marido especial, cuidadoso. O garoto era louco para ser pai, teve a oportunidade de ter um filhinho, planos para 3, 5, 10 anos, mas há uma brevidade na vida, e nós não devemos arrogar para nós, querer estar no governo, no controle das coisas. E a palavra está nos ensinando nesse texto, que nós não devemos planejar as coisas com base na nossa vontade, mas se o Senhor quiser, viveremos e faremos.
Existe algo que o Paulo Borges Júnior compartilha e eu gosto muito de ouvir. Quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, e ele está nos ensinando o modelo de oração. O modelo de oração de Jesus foi: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois a gente aprofunda o motivo de ser teu e não vosso, tudo bem? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, como ela é feita onde? Nos céus. E o Paulo Borges Júnior, ele sempre traz uma reflexão que me põe para pensar. Deus tem todo o poder sobre céus e terra, toda a autoridade sobre céus, terra e abaixo da terra. Todos creem nisso, amém? Deus tem todo o poder. E Ele tem a sua vontade. Se a gente pudesse escolher uma das coisas, poder ou vontade, talvez muitos de nós escolheriam ter o poder. Quando na verdade, o maior poder que podemos ter é conhecer a vontade do Pai. Jesus disse: seja feita a tua vontade, porque o poder é o meio pelo qual a vontade é feita. Então, quando nós compreendemos que Deus tem todo o poder, então eu me apoio em buscar conhecer a sua vontade. Irmãos, há irmãos, e guardando isso cuidadosamente, há irmãos que são surpreendidos com quadros de saúde súbitos, há irmãos que são surpreendidos com notícias alarmantes, que produzem medo, que produzem insegurança. Por isso o chamamento aqui pastoral de Tiago, o chamamento dele foi: irmãos, por favor, Deus está no governo, se Ele quiser, eu farei isso ou aquilo. Isso precisa produzir algo no nosso coração. O que precisa produzir no nosso coração, irmãos? Rendição. Ele está chamando a gente para quê? Para rendição. Quero ler uma reflexão de João Calvino, para finalizar aqui esse compartilhar. João Calvino nos recomendou algo. João Calvino disse: trata-se de uma dupla condição. Se tivermos longa vida, tudo bem? Olha só a primeira condição. Se o quê? Se tivermos longa vida. E a segunda condição: se o Senhor quiser. Então, se o Senhor quiser, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, uma dupla condição: se vivermos longa vida e se o Senhor quiser. Porque muitas coisas podem intervir, lançando por terra o que porventura determinamos e planejamos, pois somos cegos quanto a todos os eventos futuros. Por vontade, Ele tem em mente não aquilo que é expresso pela lei, mas o conselho de Deus, mediante o qual Ele governa todas as coisas. E se eu conhecer o conselho do Eterno e sua vontade, ainda que os meus planos sejam interrompidos e frustrados, Ele continua estando sentado no centro do universo, e Cristo à direita do Pai, regendo todas as coisas sobre nós e nos conduzindo para a eternidade por meio de seu Filho. Amém, irmãos? Fechamos aqui então a exposição de Tiago, capítulo 4. Vamos ter um tempo aqui de uma palavra de oração. Vamos falar com o Senhor. A gente teve 3 porções. A primeira falando sobre guerras por conta das nossas paixões. A segunda porção falando sobre julgamento ou exortação em amor. E a terceira porção falando sobre a brevidade da vida. Vamos orar para que o Senhor venha
trazer a gente entendimento, sabedoria, discernimento, graça, capacitação, render a Ele em nosso coração, de modo que não sejam os nossos recursos, mas os recursos dEle, o que Ele está produzindo em nós. Vamos orar por isso? Alguém que se sinta impelido aí, faz uma oração por nós nesse momento, peça ao Senhor para essa palavra ficar guardada no nosso coraçãozinho.